tudo bem com você? Você já está se preparando para o concurso de fiscal do trabalho e fiscal da Receita Federal do Brasil? Ainda não? Pois saiba que já é hora de começar a estudar. Eu sou o professor Albert Gleiser. Eu tenho formação na área de língua portuguesa, tenho especialização inclusive. Já estou há 12 anos trabalhando nessa área de concurso público. Aqui no ponto dos concursos, eu venho trabalhando com questões que envolvem gramática, compreensão e interpretação de textos e também redação oficial. Perceba uma coisa, eu disse redação oficial, eu não falei redação discursiva. As aulas de redação discursiva, ou mesmo os cursos de redação discursiva, ficam a cargo de outros professores nossos aqui no ponto dos concursos, como, por exemplo, a professora Júnia Andrade. Então, se você pretende estudar, fazer um curso de redação discursiva, você precisa procurar, por exemplo, a professora Júnia Andrade, certo? Bem, mas eu estou aqui hoje para falar especificamente com você sobre o meu curso de língua portuguesa, de teoria e exercícios comentados, voltado para o concurso de fiscal do trabalho e fiscal da Receita Federal, ok? Trata-se de um curso de teoria e exercícios comentados com base na banca examinadora ESAF, que é a banca, você sabe muito bem, que vem tradicionalmente elaborando esses dois tipos de concurso, certo? E o que nós vamos estudar nesse curso? Bem, para você ter uma noção do que você vai estudar comigo, eu quero apresentar para você os tópicos que geralmente aparecem nos editais da ESAF. Então, olhando para o quadro, eu vou fazer um breve comentário sobre o que você vai aprender comigo aqui nesse curso. Olha só. Está aí, compreensão, interpretação e reescritura de textos. Bem, a ESAF não trabalha com tipologia textual, narração, descrição, certo? Texto injuntivo, ela não se preocupa com isso. Mas ela trabalha muito, por exemplo, com a ordenação de parágrafos, ela trabalha também com a continuação coesa e coerente de parte de um texto. Então a gente vai trabalhar isso daí, ok? Segundo tópico é ortografia. Nele você pode incluir também a parte de acentuação gráfica, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a parte de acentuação gráfica, tá ok? E aqui você sabe que precisamos falar a respeito das novas regras ortográficas, tá? Não fique preocupado, porque as mudanças que nos interessam são poucas e eu vou comentá-las aqui para você, tá? O ponto 3. Ponto 3 tem a ver com semântica, isto é, com a significação de palavras num contexto maior, tá? Então nós vamos ver a semântica dentro do texto e vamos aprender a entender o significado de algumas palavras, tá? Vamos ter algumas noções de semântica também aqui no nosso curso. Ponto número 4, olha só, morfologia. Bem, morfologia, a ESAF não cobra interjeição, tá legal? A ESAF não cobra também, normalmente, né? Não cobra a flexão de grau do substantivo, do adjetivo. Em morfologia, a ESAF costuma cobrar muito, é o quê? O emprego das conjunções, tá? Ela trabalha também com pronomes, tá ok? Ela trabalha também com advérbios, certo? Ela trabalha também com preposições e locuções prepositivas. E ela trabalha ainda, tá, com menos frequência, às vezes aparece, tá,
conjunções, pronomes, advérbios e preposições. Bom, é isso aqui. É isso mesmo que a ESAF trabalha. Você pode desconsiderar o que eu ia dizer em seguida. Bem, então passemos para o item 5. No item 5, olha só, a ESAF trabalha muito com a sintaxe das orações. Tá ok? As orações do período. Ela trabalha pouco com os termos da oração. Identificação do sujeito, classificação do objeto, do complemento nominal. Ela trabalha pouco, mas nós vamos estudar também para que não sejamos surpreendidos, ok? Entretanto, você sabe que a ênfase deve recair sobre as orações subordinadas, adverbiais, subordinadas adjetivas, subordinadas substantivas e também as coordenadas, tá? As orações desenvolvidas e as orações reduzidas, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, termos da oração, tá? Pontuação. A ênfase é na vírgula. Agora, a ESAF também tem trabalhado bastante com o travessão e também com as aspas, certo? Tudo isso nós vamos ver neste curso. Cabe dizer, então, que a parte teórica vai ser ressaltada por meio da resolução de exercícios extraídos de provas anteriores. Nunca é demais dizer que essas questões ou esses exercícios são prioritariamente extraídos da banca ESAF, porque é a banca que, como eu já disse, vem elaborando o concurso para fiscal do trabalho e para fiscal da Receita Federal, ok? Mas, se houver necessidade de dar consistência à minha explicação e ao seu aprendizado, eu poderei também apresentar para você uma questão de uma banca diferente. Nada impede, ok? Mas sempre com foco naquilo que a ESAF vem cobrando em suas provas, tá bom? E para você ter uma noção do que você vai estudar comigo, eu quero apresentar a você uma questão recente da própria ESAF. E na sequência eu vou explicar para você como você deve resolvê-la, tá? O que você precisa saber para acertar a questão. Então agora vamos para o quadro. Surge então a questão, olha só, caiu no Ministério da Integração, tá? Um concurso de nível superior, e o examinador diz o seguinte: a relação semântica entre as ideias, então, ó, relação semântica, tá? Entre as ideias do texto, mostra que o termo em que corresponde ao termo onde. Então vamos circular aqui. Bem, o que você precisa saber para resolver a questão? A questão trata do emprego de pronome relativo. O que você precisa aprender sobre ele? Olha só. Então eu tenho aqui, na verdade, eu tenho vários pronomes relativos. Quais são eles? Surge aí na sua tela, tá ok? O destaque é para o pronome relativo onde e para o pronome relativo que. São esses pronomes que estão sendo abordados na questão que caiu na prova da ESAF. Olha só, o que é um pronome relativo? O pronome relativo, ele tem esse nome aqui justamente porque ele se relaciona com o termo anterior. Conceitualmente, os relativos referem-se a um termo anterior. Esse termo anterior é mais conhecido como termo antecedente. Observe só o exemplo. O avião que chegou estava danificado. Eu tenho aqui, ó, o verbo da oração principal, tá legal? E o verbo da oração subordinada. Lembrando a você que um pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, tá legal? O pronome relativo está substituindo na oração adjetiva o termo avião, por isso ele pode ser chamado de relativo. No segundo exemplo, eu tenho também separadas as orações.
eu tenho aqui o verbo da oração principal e eu tenho aqui o verbo da oração subordinada adjetiva, tá ok? Onde é um pronome relativo. Por quê? Porque ele se refere ao antecedente casa. Olha o cuidado que você tem que ter. No terceiro exemplo, onde não é pronome relativo. Por quê? Porque agora ele não se refere a um termo anterior. Ele não substitui nenhum antecedente. Então, olhando para o nosso exemplo, eu digo que onde agora é advérbio, tá legal? Não é mais pronome relativo. E eu posso estender ainda a explicação que envolve esse vocábulo, o vocábulo onde. Vamos notar agora como e quando eu emprego uma preposição antes desse vocábulo, desse pronome relativo onde. Observe. Olha o exemplo que surge na tela. A sala onde trabalho está fechada. Então você sabe aqui, ó, que onde está substituindo o termo sala. Olha só, a minha dica é a seguinte. Quando você se deparar com o vocábulo onde ou com qualquer outro pronome relativo, observe o verbo que aparece depois dele. Por quê? Porque esse verbo pode pedir uma preposição. Essa preposição deverá ser empregada antes do onde ou de outro pronome relativo, tá ok? Então, olha só, voltando para o quadro, quem trabalha, trabalha em algum lugar. Aqui é um caso especial, por quê? Porque a preposição em desaparece antes do pronome relativo onde, ok? Então, você não faz a contração nonde, simplesmente a preposição desaparece. Mas olha só o segundo exemplo, o teatro aonde vou. Preste atenção, quem vai, vai a algum lugar. A preposição agora não desaparece, está ali, antes do pronome. Tá? E você tem um pronome substituindo teatro. No terceiro exemplo, a escola de onde vou. Bom, ou melhor, a escola de onde venho. Quem vem, vem de algum lugar. Agora você contrai a preposição de com o pronome onde e surge a forma donde, ok? E onde, substituindo o termo escola. Bem, para resolver a questão, basta entender inicialmente todas essas explicações que eu acabei de dar a você. Nós então podemos agora retornar para o exercício da prova. Olha só. Vamos reler o enunciado. A relação semântica entre as ideias do texto mostra que o termo em que corresponde a onde. Bem, em que eu já posso dizer a você que é um pronome relativo e o onde também pronome relativo. Olha só o que apareceu aqui, a preposição. Vamos até a linha número 7. Olha aqui, ó, a expressão em que, certo? O pronome relativo está substituindo, eu posso assim dizer, a expressão modelo de cidade, tá ok? Qual é o entendimento então? O entendimento é o seguinte, ó, queremos viver onde? Queremos viver em que lugar? Queremos viver em que modelo de cidade? Quem quer viver em algum lugar. Então, olha só, a preposição em permanece antes do pronome relativo que. Por isso, ó, está aqui e está no próprio texto. Agora, quando eu tiro o pronome relativo que e coloco o pronome relativo onde, a preposição em que figurava desaparece. Então, olha só, eu retiro em que e coloco simplesmente onde. Então, a relação semântica entre as ideias do texto mostra, sim, que o termo em que corresponde a onde. Você pode anotar, então, item
certo, ok? Pronto, está morta a questão. Com essa explicação, eu espero que você tenha se sentido motivado para dar o pontapé inicial na sua preparação para fiscal do trabalho e fiscal da Receita Federal. Eu conto com a sua presença nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá.